A Escritura está saturada de advertências solenes dirigidas aos crentes, exortações contra a apostasia, chamados contínuos ao arrependimento e severos alertas de julgamento. À primeira vista, essas advertências parecem contradizer a doutrina da perseverança dos santos, segundo a qual os eleitos não podem finalmente cair da graça. Como então reconciliar essas realidades? A resposta reformada histórica é profundamente bíblica e pastoral. As advertências não anulam a perseverança. Elas são um meio ordinário pelo qual Deus, em sua providência, preserva os seus até o fim. As advertências bíblicas não são exercícios teatrais, tampouco dramatizações de um perigo inexistente. Elas são dirigidas aos cristãos verdadeiros, precisamente porque esses cristãos ainda habitam corpos sujeitos à corrupção, lutam contra o pecado, enfrentam tentações do mundo e sofrem os ataques do maligno. Em outras palavras, as advertências são um instrumento real de preservação dentro da economia da graça. Consideremos então Hebreus 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Versículo 12. E mais adiante nós temos, no capítulo 3, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O autor de Hebreus não sugere que os verdadeiramente regenerados possam se perder, mas sim que a perseverança contínua na fé é o selo autêntico da regeneração passada. As advertências, então, são meio usados por Deus para sacudir o crente na letargia espiritual, despertar a vigilância e conduzir ao temor do Senhor. Infelizmente, temos um dos textos mais mal interpretados, Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e caíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Esse é um dos textos mais citados em oposição à doutrina da perseverança. Só que uma liturgia exegética cuidadosa, considerando o vocabulário, a estrutura e o contexto, demonstra que o autor não está descrevendo cristãos verdadeiramente regenerados, mas apóstatas visíveis que participaram da esfera externa da igreja, mas jamais foram salvos de fato. Temos exemplo como iluminados. Frequentemente se refere a uma iluminação externa pelo Evangelho sem regeneração interior. Temos isso lá em João, capítulo 1, versículo 9, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Provaram o dom celestial. Em grego, dizemos ievomé, denota experimentar superficialmente, como os espias de Canaã provaram a terra sem possuí-la. Hebreus 3 ao capítulo 4. E por último, participaram do Espírito Santo. Isso é, experimentaram sua atuação na esfera da comunidade visível, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, mas não foram habitados por ele. O autor afirma que é impossível renová-los ao arrependimento, não porque perderam algo que possuíam, mas porque, ao rejeitarem o evangelho plenamente exposto, demonstram ter corações
impenitentes e reprovados desde o início, nunca foram regenerados. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, e ele o corta. João capítulo 15, versículo 12. A figura dos ramos em mim pode ser mal interpretada se não fizermos distinção entre união visível e união vital com Cristo. Judas Iscariotes é o exemplo mais claro. Esteve unido externamente à comunidade de Cristo, mas jamais pela fé viva. Jesus, a verdadeira videira, afirma que os ramos verdadeiros permanecem e dão fruto. Os ramos estéreis são cortados, evidenciando que nunca estiveram salvificamente unidos a Cristo. Então esse texto não pode contradizer a perseverança, mas ele distingue entre fé genuína e mera aparência externa de fé. O apóstolo Paulo, na qual a doutrina da eleição e da segurança eterna é explícita, Romanos capítulo 8, versículos 29 ao 39, é também quem mais profere advertências sérias à igreja. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente permaneceis na fé. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essas exortações não sinalizam possibilidade real de perda final da salvação, mas são instrumentos providenciais para suscitar o autoexame, o arrependimento e a dependência contínua da graça. Paulo sabia que a fé genuína é uma fé perseverante, e essa perseverança é alimentada, entre outras coisas, pelas advertências. A teologia reformada nunca tratou as advertências como simples precauções hipotéticas. A Confissão de Fé de Westminster afirma com precisão, lá em seu capítulo de número 17, na seção 3. Ainda que os eleitos possam cair em pecados graves e por algum tempo, eles nunca caem total e finalmente da graça, mas serão renovados para o arrependimento. As advertências, então, são parte da disciplina graciosa de Deus. Elas são destinadas a manter os seus filhos alertas, vigilantes e contritos. Ignorar as advertências é caminhar rumo à destruição. Atender a elas com fé e temor é evidência de que a graça perseverante está em operação. Assim como os sinais de trânsito numa estrada perigosa não contradizem a segurança do motorista habilidoso, mas os ajudam a permanecer no caminho. As advertências bíblicas são balizas da graça para os regenerados. São parte do modo pelo qual Deus, soberanamente, opera tanto o querer quanto o efetuar nos seus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 13. As advertências bíblicas, elas não colidem com a doutrina da perseverança dos santos. Ao contrário, são perfeitamente compatíveis com o plano soberano de Deus para preservar os seus eleitos até o fim. Aqueles, ao ouvirem tais advertências, se quebrantam, clamam pela graça e perseveram no arrependimento e na fé. Demonstram estar sob a proteção infalível do pastor que jamais perde uma ovelha. Por outro lado, os que endurecem o coração mesmo tendo participado da comunhão visível da igreja, evidenciam que jamais foram de fato regenerados. 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos.
pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. As advertências bíblicas, então, não negam a perseverança dos santos. Elas sustentam. São o cajado do bom pastor que conduz suas ovelhas pelo vale da sombra da morte, guiando elas até a casa do Senhor, onde habitarão para sempre. Se essa exposição te edificou, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.